Graça e paz, queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez para a glória de Deus, mais um tema importante. O tema de hoje nós vamos falar Deus no controle. Que coisa linda, né? Quando o Senhor está no controle de todas as coisas, quando nós estamos assim confiantes na palavra do Senhor sobre nossos corações. Amém? Eu quero ler junto com os irmãos no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1, 2, 3, e depois nós vamos ler alguns ao longo da descrição desta palavra, o que Deus irá fazer através de uma pessoa que está confiando no Senhor, amém? Diz assim o versículo 1, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1 diz assim: E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e se pôs a buscar o Senhor, e apregoou um jejum a todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. E também a todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Vamos ao versículo 13. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, e também as crianças, as mulheres e os seus filhos. Então veio a palavra do Senhor por meio da congregação sobre Jaziel. Aí nós vamos ler o 15. Jaziel disse: Dai-vos ouvido a todo, ó Judá, a vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim diz o Senhor: Não temas e não vos assustei por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão é de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis os que sobem pela ladeira de Ziz, e os acharei no fim do vale, diante do deserto de Jaruel. E o versículo 21. E aconselhou com o povo e ordenou os cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa saindo dos armados, dizendo: Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Quero ler o 21 novamente. E aconselhou-se com o povo e ordenou os cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Nós estamos falando hoje sobre Deus no controle. Olha só que situação. Uma grande multidão, um grande exército vinha contra Josafá e o seu povo para exterminá-los. Isso se chama ameaça. Nós vemos uma grande ameaça aqui, e mediante esta ameaça, a Bíblia diz que Josué, ele recorreu ao Senhor, porque ele sabia que o Senhor tem controle de todas as coisas. Como você, por exemplo, tem se preparado, diante das adversidades que muitas das vezes se enfrenta ao longo da nossa trajetória, da nossa vida. Então nós vemos aqui algo importantíssimo, amados, o que o Senhor tem trazido a nós aqui, sob a confiança, porque quando Deus está no controle, algo que tem que ter no seu coração é confiança. Olha só, o que me deixa aqui há muito a meditar sobre esta passagem bíblica, mas é o versículo 21. Veja bem, a lógica humana nossa, o que seria realmente, o que nós faríamos mediante uma ameaça de morte. A Bíblia diz aqui que, além de, primeira coisa, eles consultaram o Senhor, oração. Segunda coisa que eles fizeram, jejuaram, proclamaram jejum. Terceira coisa que eles fizeram, eles se uniram a um propósito. Aí é onde você vê que Deus se move. Então você vê que eles não cruzaram os braços e não fugiram, eles recorreram à resposta ao Senhor. E é super interessante aqui, uma estratégia que eu tenho visto que Deus faz perante a adversidade. É acerca do louvor. Amados, veja bem, se a lógica humana para nós
estava indo para destruir Josafá e todo o seu povo, Judá, e ali todo aquele povo ia ser destruído. E Deus simplesmente manda que os cantores vão na frente do exército. Será que nós faríamos dessa forma? Geralmente, o que as pessoas fariam? Certamente procurariam os melhores guerreiros, né, os mais fortes, os mais preparados, e colocariam na frente da batalha para vencer a batalha. Só que as estratégias de Deus são muito diferentes. Por quê? Porque há muitos homens hoje, muitas pessoas que até conhecem a palavra, que procuram fazer com a força do seu braço. E aonde dá errado? A partir do momento que você começa realmente a dar a Deus o tempo que Deus precisa para trabalhar, ou o que Deus espera de você, que é o jejum, que é a oração, que é a comunhão com os seus irmãos, que é a busca constante, aí você vai dar o espaço para Deus trabalhar. Você vai estar dando a honra para Deus trabalhar e mostrar que Ele é Deus. E é um fato interessante e que a Bíblia diz que quando eles se posicionaram diante do Senhor, Deus começa a agir. E o que Deus faz? Deus cumpre esta briga. Olha aí. E tem muitas pessoas que vai à frente, não consulta a Deus e vai fazer segundo o seu conceito, segundo a sua opinião, segundo a sua palavra, e não espera. Eu aprendi uma coisa com Deus, isso não foi com o homem. E muitas vezes, pelo fato de eu ter que esperar uma resposta de Deus, ou seguir uma orientação de Deus, eu sei que eu não vou me privar de grandes experiências especiais do Senhor na minha vida. Agora, se eu fizer com as minhas mãos, aí é outro assunto. Então, Deus não vai estar fazendo parte das experiências especiais ou até mesmo sobrenaturais que podem vir até nós. E aqui a Bíblia diz aqui que é uma estratégia fantástica. Por quê? Porque Deus quer ser glorificado, Deus quer ser adorado, Deus quer ser reverenciado, Deus quer ser reconhecido por você que está me ouvindo. E é por isso aqui, né, que foi dito esta palavra do versículo 21, para colocar, né, o exército atrás do grupo ali das pessoas que estavam cantando, adorando, glorificando a Deus. Quando a Bíblia fala que Deus habita no meio dos louvores, ele está dizendo que o povo tem que adorar, tem que glorificar. Quando nós glorificamos o nome do Senhor, mediante as adversidades, é o momento em que nós se encontramos fortes, porque a força de Deus vem sobre nós. É a união da força de Deus com a nossa fraqueza. Entenda isso. Então é muito importante para você que está me ouvindo, entender uma coisa. Na tua adversidade, quais são as palavras que realmente saem da tua boca? Louvores ou murmuração? Eu vou perguntar de novo para você. Na adversidade, no problema, na angústia, na perca, na dor, né, no medo, na insegurança, quais são as palavras que saem da tua boca? Será que você pode glorificar o nome do Senhor? Será que você exalta o nome do Senhor? Porque pessoas que estão tão habituadas a viver o bem, que quando acontece algo que talvez até abale a sua estrutura, ela começa a praguejar, ela começa já a dizer que não vale mais a pena viver, cadê Deus neste momento, cadê Deus nessa hora? Então isso faz tudo o oposto do que a Bíblia nos ensina. Então veja bem, Josué recebe uma notícia, olha, vem vindo um grande exército, são poucas pessoas, um grande exército, uma multidão contra vocês, e ele corre aos pés do Senhor. Ele poderia, por exemplo, começar a praguejar, tá vendo aí Deus, o povo está vindo aí, mas espera aí, eles não consultou Deus. Então, muitas das pessoas, às vezes, não têm resposta de Deus, e quando vem uma adversidade, às vezes você procura pessoas que, primeiro, não andam perante o Senhor, não oram, não jejuam, não têm intimidade. Que tipo de conselho você vai receber dessas pessoas? É melhor não procurar conselhos, né? É melhor fazer como este povo. Orou, se uniu, jejuou e clamou ao Senhor. Proclamou: Deus, nós necessitamos da vitória, porque está vindo um exército contra a nossa vida para nos destruir. E eles sabiam que Deus era Deus, e ele recorreu para com o Senhor. A Bíblia fala que a murmuração faz com que o povo ande em círculo, não tem resposta, não tem vitória. Na live anterior eu falei algo que Jó, ele proclama com as suas palavras: ainda que o Senhor me mate, eu esperarei no Senhor. E qual a esperança que você tem guardado no seu coração? Querido, nós sabemos que um Deus
Servimos um Deus que é um Deus de promessa, um Deus de vitória, um Deus que nunca perdeu uma guerra, nunca perdeu uma peleja, nunca perdeu nada. Ele tem controle sobre todas as coisas. E aqui a Bíblia mostra claramente algo importantíssimo que você tem que atribuir no seu coração. Vamos falar de 4 coisas importantes, que a primeira é a confiança. Você confia realmente no Senhor? A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Você confia verdadeiramente? Porque quem confia não se desespera. A prova que você confia, você não entra em desespero, talvez por causa de uma perca ou por um grande problema. Você fica tranquilo. Outra coisa, conhecimento. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. Isso se chama intimidade. Será que você realmente conhece o teu Senhor? Lá em João diz assim que o Senhor conhece as suas ovelhas e faz que as ovelhas sejam dele conhecido. Então se chama um relacionamento. E é muito importante que é, né, a terceira aqui, o relacionamento. Então você tem que ter um relacionamento com o Senhor. Quando você tem relacionamento, você tem a proximidade. Quando você tem a proximidade, o Senhor compartilha contigo coisas extraordinárias. Deixa eu falar de novo para você guardar essa palavra. Quando você tem relacionamento com Deus, Deus compartilha com você coisas extraordinárias na terra. Como ele fez com Abraão. Eu vou ocultar Abraão o que eu faço? De maneira nenhuma. Quando você tem relacionamento, o Senhor te leva ao monte. Lá em Mateus 17 diz que ele levou Pedro, Tiago e João, e ali houve a transfiguração, que ele viu Moisés e Elias. Olha que extraordinário, isso se chama relacionamento, sentar na mesa com o Senhor. Não apenas conhecer o Senhor de ouvir falar, não, mas ter relacionamento, né? Então, veja bem, veja que o outro fator muito importante é conhecer. Será que você realmente conhece a Deus? Será que você conhece realmente a Cristo? Será que você realmente conhece a palavra? Né? Você entende ali? Porque a gente pode conhecer rasamente uma pessoa, mas conhecer mais profundamente é conviver com ela. É como o relacionamento de um casamento. Após o casamento, você vai conhecer o seu cônjuge mais profundamente. Ali você vai ver suas fraquezas, suas fortalezas, seus hábitos, seus defeitos, e ali vai ajustando. Mas quando se fala ao Senhor, conhecer ao Senhor, a sua vida muda. Tenha certeza disso. Tem pessoas que dizem: eu aceitei Jesus, mas sua vida não mudou. Isso você não conhece a Cristo ainda. Perante a palavra, não conhece. Porque quem conhece a Cristo, existe transformação. Pastor, eu não consigo ser liberto de tal coisa. Porque ainda te falta você conhecer o Senhor. Quando você conhece o Senhor, você já está passando por uma intimidade muito maior. Conhecer o Senhor é entrar na intimidade do Senhor. Saber como é que ele parte o pão. Você lembra dos discípulos, por exemplo, quando eles estavam ali com o Mestre, após a ressurreição, eles conheceram o Senhor no partir do pão. Olha aí, porque ele conhecia a maneira, o procedimento que Jesus tinha. Você sabe como que Jesus trabalha? Você sabe qual é o procedimento verdadeiramente, como o Senhor trabalha no seu coração? Por exemplo, nós pedimos a Deus: Senhor, aumenta a minha fé. Aí Deus te traz dificuldade para você exercer a fé. Entende? Deus me dá mais paciência, eu preciso de mais paciência. Aí Deus traz pessoas com problema, muitas das vezes, cutuca lá o seu calo, de repente, para quê? Para Deus trabalhar na tua paciência. Então, entenda, os acontecimentos da nossa vida, muitas das vezes, são fruto das nossas petições. Não são todas, mas muitas das vezes são fruto das nossas petições. Então, amados, entenda aqui, primeiro, confiança. Segundo, conhecimento. Terceiro, relacionamento. E o quarto, conhecer. Então é importantíssimo você conhecer. Olha só, digamos que você está passando um grande problema, você precisa do milagre daqui 10 minutos, aí Deus te manda você adorar o nome dele. Mas Deus, eu estou precisando aqui de X mil reais para pagar essa conta, que eu não sei o que fazer. E diz assim: adore o meu nome. Mas Senhor, adore o meu nome. Aí nós queremos indagar a Deus, queremos ensinar a Deus como é que ele que vai fazer o milagre. Não é isso? Tem muitas pessoas assim, que ensinar a Deus como que Deus deve agir ao nosso favor, de maneira nenhuma. Porque ele é Deus, nós somos caco, nós somos pó. A nossa limitação é quase zero perante a sua majestade e o seu poder, né? E autoridade sobre todas as coisas, domínio sobre todas as coisas.
E por isso, amados irmãos, Deus, ele necessita, né, que você entenda isso, porque Deus precisa estar no controle. Eu quero deixar aqui para você outro versículo que é importantíssimo, em Salmos 94, versículo 19, diz assim: quando a ansiedade já me dominava no íntimo quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo me trouxe alívio à minha alma. E olha só, quando a ansiedade, então tem pessoas que são ansiosas, a ansiedade acaba atrapalhando, faz a pessoa fazer com que as coisas piorem, que elas tomam as decisões precipitadamente por causa da ansiedade, quer logo, quer que seja resolvido logo, porque ela não quer passar por aquele problema está afligindo ela, aquele problema está tirando a estrutura dela, aí ela fica perdida, então ela quer resolver logo, ela não espera Deus agir, ela não dá o espaço para Deus atender a petição dela. Quando a Bíblia diz assim, queridos, olha, deleita-te, pois, do Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Olha aí, ainda diz a Bíblia, confia no Senhor, espera nele, e Ele tudo fará. Então, há muitos cristãos, muitas pessoas não têm realmente o resultado qual deveria ter, porque não deixa Deus ser Deus. Porque toma atitude precipitadamente. Então, por isso que essa passagem eu quero que você guarde, 2 Crônicas, capítulo 20, verso 1 ao 3, depois do versículo 13 ao 17, e o versículo 21, onde Deus vai dar uma estratégia fantástica sobre a maneira de você ter vitória. Então, primeira coisa, busque ao Senhor, adentre na presença do Senhor, faça que nem Asaf, capítulo 73 de Salmos, quando ele estava olhando tudo ao redor, estava aflito, e diz ali a Escritura que quando ele adentra na presença do Senhor, ele pôde observar algo que a sua ansiedade, a sua aflição não estava deixando, que os ímpios iam, mesmo que prosperassem, ia para o outro lado da vida, sem a salvação. E Asaf tinha tudo ali, embora não tinha prosperidade nas suas mãos, quase se desviou, diz a Bíblia, porque via todo mundo prosperando e ele não. E a Bíblia diz que ele quase se desvia. Aí, de repente, até que eu entrei no santuário do Senhor. E às vezes é o que você precisa. Parar de reclamar, de murmurar, de tanta pergunta, de tanta indagação e começar realmente a agir. Porque eu vejo, amados irmãos, é uma palavra que talvez vai pesar para você que está me ouvindo, mas você precisa ouvir a verdade. Tem tanto crente, com muito mimimi. Ai, Deus é melindroso demais. Não pode passar uma luta que fala para Deus, Deus, eu não vou te servir mais. Não pode passar uma perseguição, Deus, eu vou largar porque eu estou perseguido. Aí é o diabo, ele culpa até o diabo por coisas que às vezes você precisa ser liberta. Você precisa ser liberta. Você não se deu conta que Deus está te provando para saber qual é a tua atitude? Para saber se você vai obedecer? Você quer grandes, extraordinárias respostas de Deus, e quando Deus vai te provar, você foge. Que tipo de crente é você que está me ouvindo? Amados, só para finalizar aqui, que o tempo já foi embora, Deus pede Isaac para Abraão. Olha isso. E Abraão não... Deus, mas é o meu filho único, é a minha única bênção que eu tenho, o Senhor mandou eu sacrificar ele. Ele nem indagou, nem perguntou, ele obedeceu. E olha só o que Deus fez através da obediência. Você que está me ouvindo, deixa de ser crente melindroso ou melindrosa. Então, seja forte no Senhor, comece a obedecer. Eu sei que muitas das vezes a aprovação dói e tem que doer mesmo. Doeu para Cristo, não vai doer para nós? Será que Cristo nos privou de todo o sofrimento? Não, de forma nenhuma. Nós temos que passar e carregar as marcas de Cristo na nossa vida. Então, entenda uma coisa, meu querido irmão, minha irmã. Deixa de ser melindroso. Deixa de ser covarde. Porque covarde não tem realmente um grande resultado a qual Deus espera que você tenha. Os vitoriosos sempre avançam, mesmo mediante a um exército contra a vida dele. E ele sabe como buscar. Buscando no Senhor, oração, jejum, confiando, tendo conhecimento, tendo o relacionamento com Deus para poder alcançar as suas grandes vitórias em nome de Jesus. Amém? Compartilhe esse vídeo com pessoas que precisam também da sua ajuda. Você que está ouvindo esse vídeo,
que ela precisa de uma palavra e de repente essa palavra vai ser através de você mediante este vídeo, amém? Deus abençoe, queridos, que o Senhor possa te abençoar, te guardar, que a sua casa seja abençoada pelas mãos do Senhor e que as bênçãos possam repousar sobre a sua vida em nome de Jesus, amém? Feche teus olhos, quero fazer uma oração por você e pela sua família. Pai, está aí o teu filho, a tua filha, que o Senhor possa guardar eles, dando sabedoria, graça, virtude, Senhor, mediante toda aprovação. É que eu te peço em teu nome e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amados, Deus abençoe. Logo mais estaremos com mais um vídeo aí, para que Deus possa entrar dentro do seu lar e fazer a diferença. Amém? A paz do Senhor Jesus.